Olá, boa noite para você ligado aqui na Record News. Agora são 6h03. Imagens ao vivo da Reta da Penha. O Link Espírito Santo de hoje está entrando no ar. Veja agora o que vai ser notícia, o que vai ser destaque no Link Espírito Santo de hoje. A audiência pública na UFES discute os impactos da tragédia ambiental no Rio Doce. Bandidos usam carro para invadir e assaltar uma loja no centro de Vitória. Produção da indústria capixaba sofre queda de 3% no mês de setembro. E setor sofre com projetos parados por causa da burocracia. Isso e muito mais, agora no Link Espírito Santo. Um projeto que tramita no Congresso quer liberar os jogos de azar para poder arrecadar mais imposto e aumentar os investimentos em segurança pública. A medida é defendida por pelo menos 15 governadores e esse é o tema da nossa enquete de hoje. Você concorda com a liberação de jogos de azar para aumentar o investimento em segurança pública? Sim ou não? Quem conta pra gente como participar é a jornalista do portal R5, Manuela Teixeira, que já está aqui. Manu, boa noite. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Para votar na nossa enquete é bem simples, é só acessar lá o nosso portal r5.com.br. Lá você dá o seu voto e também pode participar com a gente aqui pelas redes sociais, usando a hashtag LinkES. Você manda sua opinião, seu comentário pelo Facebook, Instagram e Twitter e também pelo nosso WhatsApp. A gente recebe aqui ao vivo os comentários pelo número 99252-5007. A gente está aqui esperando, né, Sérgio, a participação dos nossos telespectadores. É isso aí, o tema é polêmico, manda pra cá que a gente lê na hora, né, Manu? É isso aí. Manu, vamos para as notícias do dia, porque olha só, os impactos da reforma da Samarco foram tema de uma audiência pública realizada pela Universidade Federal do Espírito Santo. 2 anos depois da tragédia ambiental, muitas vítimas ainda lutam por indenização. Há 2 anos, a vida da Regiane não é mais a mesma. Ela mora em uma comunidade pesqueira de Baixo Guandu, uma das 3 cidades capixabas atingidas pela lama da mineradora Samarco e faz parte do movimento dos atingidos por barragens que ainda lutam para que alguns pescadores recebam a indenização da empresa. Uma grande parte, 70% mais ou menos da população da comunidade, ela recebe auxílio emergencial. Mas os outros 30% ainda estão sem receber e assim, a gente não tem uma resposta da empresa do porquê o pescador, o ribeirinho, ele não encaixa no perfil da empresa. Além da dificuldade de receber os auxílios, os moradores da comunidade ainda viram outros problemas surgirem. Nós perdemos a fonte de trabalho, o nosso lazer era as areias do rio, o nosso tudo era o Rio Doce. Tudo girava em torno do Rio Doce. Hoje a gente não tem direito de receber um familiar que vem de longe porque ia pelo banho do rio, ia pelo peixe fresco e hoje a gente não tem esse direito dentro da comunidade. Hoje dentro da nossa comunidade nós temos quadros de alcoolismo, de depressão, porque o pescador não tem mais o que fazer. Para que problemas como esse sejam resolvidos e superados, movimentos sociais, representantes dos ministérios públicos, do governo e da academia estiveram presentes hoje na UFES para debater as violações aos direitos humanos e tentar achar meios de equilibrar o desenvolvimento econômico e os direitos das populações. O desenvolvimento econômico não pode ser um fator de desestabilização e de violação de direitos humanos. E nós temos certeza que é possível combinar um desenvolvimento que seja feito com respeito aos direitos humanos de todos e não só aos direitos de alguns. O procurador acredita que muito ainda tem que ser feito. Eu diria que praticamente tudo precisa ser feito. Os relatos que vêm das comunidades atingidos, do Ministério Público de Minas Gerais, do Ministério Público Federal em Minas Gerais, do Ministério Público do Espírito Santo, do Ministério Público Federal no Espírito Santo e das defensorias públicas nos 2 estados, é que basicamente tudo precisa ser feito. O que se fez nesses 2 anos é muito pouco em termos de reparação. Durante o evento foi lida uma carta de reivindicações elaborada pelos atingidos juntamente com representantes da universidade. Nela, eles pedem mais celeridade da justiça.
São pedidos que são direcionados a instituições específicas e também pedidos mais amplos, né, que se observem aspectos da política ambiental, né, da legislação relacionada à mineração, pedidos relacionados especificamente a juízes, né, ao juiz que da 12ª Vara de Belo Horizonte, né, que é responsável pelo julgamento das ações cíveis, né, para que ele visite os territórios afetados, né, para que ele possa sim conhecer a realidade dos atingidos e melhor construir, né, os seus julgamentos nesse processo. Também ao juiz que está responsável pela ação criminal, para que ele se manifeste, né, sobre o andamento dessa ação que está paralisada. E sobre a falta de indenização para algumas vítimas, a Fundação Renova disse que um plano integrado de atendimento às comunidades está sendo finalizado e vai ser apresentado ainda este mês, de acordo com a Fundação. Serão também implementadas as ações necessárias para a reparação dos impactos, como, por exemplo, a indenização das vítimas. E bandidos usaram um carro para invadir e assaltar uma loja no centro de Vitória na madrugada de hoje. Vamos agora à nossa redação com o repórter Vitor Zucolotti, que tem mais informações sobre o caso. Boa noite, Vitor. Uma ação ousada dos bandidos, hein? Boa noite, Sérgio, ao pessoal de casa. É isso mesmo. O crime aconteceu por volta das 3 da madrugada desta quarta-feira. Bandidos usaram este carro branco, que vocês podem ver pelas imagens, para destruir a porta de aço da loja de eletrodomésticos e entrar no estabelecimento. A polícia militar chegou até o local após ser acionada pelos CIODs. Os policiais até fizeram buscas no local, mas nenhum suspeito foi encontrado. Funcionários da loja deram falta de celulares e aparelhos de TV. Não há informações sobre a quantidade de produtos levados nem o valor do prejuízo que a loja teve. Outra informação é que o veículo modelo Fiat Palio usado no arrombamento é roubado. O carro foi recuperado e levado para o DPJ de Vitória. Agora, Sérgio, olha só essa notícia. Um grave acidente na BR-101 matou uma pessoa e deixou outra gravemente ferida. A batida aconteceu na manhã de hoje em Guarapari e envolveu 2 caminhões. O acidente aconteceu no sentido norte da BR, de acordo com a Eco 101, que administra a rodovia. Um dos caminhões, que seguia no sentido sul, invadiu a contramão e atingiu o veículo que seguia na direção contrária. A vítima, que sobreviveu, foi socorrida e encaminhada ao Hospital Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim. Outras 2 pessoas saíram ilesas do acidente. Lamentavelmente, aí mais um acidente na BR-101. Sérgio, é com você. Realmente lamentável um acidente lá na BR, né? Bom, e a seguir, Vitória aposta em câmeras inteligentes para combater o crime. Agora são 6 horas e 11 minutos. Temos imagens aí da Praça do Papa. A gente pode ver que o trânsito aí na entrada da Terceira Ponte está bem movimentado aí, como sempre. A saída para Vila Velha, a principal entrada aí para a Terceira Ponte, sempre muito complicada nesse horário. Vamos rodar? Vamos ver mais trânsito? Olha só, temos imagens aí da Ponte de Camburi. Bem melhor aí, principalmente para quem segue para a Praia do Canto, quem vai para o sentido do Jardim Camburi, aí enfrenta um pouquinho mais de trânsito, mas pelo visto, um trânsito bem mais tranquilo pelo que é esperado para esse horário. Vamos para o intervalo. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta, e a enquete de hoje quer saber se você concorda com a liberação de jogos de azar para aumentar o investimento em segurança pública, sim ou não? Manu, e aí? Como o pessoal está votando? Pois é, até agora 60% dos internautas concordam sim com a liberação, acham, né, que vai aumentar a arrecadação de impostos aí para serem investidos em segurança. A gente tem aqui já a primeira opinião, que é do Aloísio. Ele fala assim que não concorda com a liberação dos jogos de azar porque o governo já arrecada muito imposto e o jogo gera um vício. Ele acha que vai trazer muitos problemas para as famílias e os políticos, ele acha lamentável que os políticos não falam sobre isso como falam da reforma política. É um tema muito polêmico mesmo, porque a gente sabe que apesar da necessidade de aumentar a renda, enfim, dos impostos,
Jogos de azar costumam trazer também muitos problemas, né? E por isso talvez essa enquete esteja tão dividida, né? 60% a 40% até o momento. Pois é. Tem mais gente aí participando, né, Manu? Pois é, a gente tem aqui a opinião do Aloir Inácio, também lá de Vila Velha. Ele concorda com a legalização dos jogos de azar para investimentos na segurança. Segundo ele, nunca houve, de fato, proibição. Os jogos estão funcionando aí em vários locais e que a legalização, na opinião dele, geraria renda, emprego e impostos. Ele diz que só joga quem quer e só é proibido porque não gera dinheiro, arrecadação aí para o governo até agora. Isso é realmente uma opinião muito forte e polêmica. Também o tema é muito polêmico, né, Manu? Pois é, a gente agradece aí a opinião dos nossos internautas e se você também quiser dar sua opinião, manda pra gente aqui pelo WhatsApp, pelo 992525007 e também pelas redes sociais usando a hashtag LinkES, que a gente vai ler aqui também, assim como as outras opiniões aqui. Tá certo, Manu. Obrigado. Obrigada, Sérgio. Vamos seguir. Olha só, a Prefeitura de Vitória investiu em câmeras inteligentes que são capazes de identificar carros e ajudar a evitar crimes. O cerco eletrônico da capital é o tema do quadro Entrevista Exclusiva com Leonesse Barros. Boa noite, Leonesse. Boa noite, Sérgio. Cerco eletrônico. Essa é uma novidade tecnológica importantíssima no combate à criminalidade. Eu convidei para conversar sobre cerco eletrônico o Coronel Frônzio Calheira. Ele é secretário de Segurança Urbana de Vitória. Secretário, muito obrigado pela sua vinda. Estamos muito entusiasmados com esse cerco eletrônico. O que ele traz de grande novidade no combate aí aos crimes, a furtos, roubos, assaltos, enfim? Realmente estamos muito otimistas porque é uma ferramenta que vai, no nosso entender, revolucionar o combate, principalmente a roubos e furtos de veículos em Vitória. Infelizmente, esse ano nós estamos com um aumento muito grande dos roubos e furtos, estamos até agora com mais de 1.100 veículos roubados e furtados em Vitória, muita coisa. E essa ferramenta que nós concluímos a licitação, a empresa tem 90 dias para fazer a implantação, em março estará em Vitória, ela trará muitos benefícios no combate a esse tipo de crime. Por quê? Porque ela vai ter... um sistema bem inteligente, né? Um sistema inteligente, né? Não é só o OCR, o que é o OCR? Optical Character Recognition. Então ele reconhece os caracteres das placas dos carros, né? Além de reconhecer essas placas, que outro benefício ele faz, já que é um sistema inteligente? Olha bem, ele além de reconhecer a placa e verificar se aquele carro é objeto de furto ou roubo e fazer o alerta na hora, e aí a guarda, a polícia militar, a guarnição que estiver mais perto vai fazer a abordagem do veículo, esse sistema também permite fazer cruzamento de informações a respeito dos carros que estão circulando. Por exemplo, um veículo que entra pela reta do aeroporto às 8 horas e a mesma placa detectada em outro ponto, no outro extremo da cidade, o próprio sistema já alerta que aquela placa provavelmente é clonada, porque não daria tempo aquele veículo sair de um ponto ao outro no mesmo momento. Então ele consegue detectar placas clonadas. O veículo entrou 2 vezes no município e não saiu. Então provavelmente aquela placa é clonada. O sistema também vai ser... Ele consegue fazer rapidamente consegue, em fração de segundo, consegue e alarmar com relação àquela placa. O sistema consegue também fazer vinculações de prováveis crimes com placas que estão sempre próximos a locais de crimes. No local que acontece muita ocorrência, se tem uma placa sempre por lá nesse horário. Está havendo roubos a condomínios, roubos a comércio e tem sempre uma placa que está sempre perto daquele local. O sistema guarda tudo isso. O sistema ele vai, uma vez que você faça o questionamento, verificar qual é a placa que está perto dos pontos tais e tais que aconteceram furtos ou roubos, né? Então, assim, existe uma inteligência nesse software que vai permitir a apuração de diversos crimes que não só crimes de roubos e furtos de veículos. Esse cerco eletrônico também vai funcionar nos outros municípios da Grande Vitória, a ponto de permitir a vocês acompanharem o andamento desses veículos, por exemplo, que cometeu uma infração? Pois bem, Vitória fez a licitação, é um registro de preço, nós vamos contratar essa empresa e ela terá 90 dias, nada obsta que outros municípios também façam licitações ou adiram a essa licitação que Vitória fez, mas... Parcerias, essas coisas a parceria que nós buscamos de imediato foi com a Secretaria de Segurança Pública. Inclusive, antes mesmo do prefeito Luciano Rezende anunciar
isso como fez ontem, nós antes disso tínhamos conversado com o doutor André Garcia, com representantes da Polícia Civil, representantes da Polícia Militar, porque é uma ferramenta que tem que ser muito utilizada pelas corporações. E ampliada até, né, Rony? Tem que ser muito utilizada, porque quanto mais ela for utilizada pela Polícia Civil, que tem a competência legal de investigação principalmente, ela vai se justificar se pagar, porque a nós interessa que esses crimes e uma série de outros crimes também caiam em Vitória. O certo é que, pelo menos no princípio, a capital vai estar bem cercada eletronicamente. A partir de quando? A partir de março é a data limite para a empresa contratada já ter essa solução já implantada em todas as 18 barreiras. Nós teremos 18 barreiras? 18 barreiras, e cada barreira dessa ela vai ter 2, 4 ou 6 câmeras. Porque isso depende da quantidade de vias. Você pega a Serafim-Deirense, por exemplo, tem 2 vias, um indo e vindo. Então nós teremos 2 câmeras. Uma outra via que tem 2 pistas para cada direção, nós teremos 4 câmeras. E, por exemplo, Ponte da Passagem, temos 3 vias para cada direção, seriam 6 câmeras nesse local. E os principais pontos onde vão estar essas barreiras, a gente pode saber? Os principais são nos acessos ao município. Então todos Ponte os acessos... da Passagem... reta do aeroporto, terceira ponte, segunda ponte, os acessos à Vitória vão ser todos eles monitorados, e dentro de Vitória, nas principais vias, também haverá esse monitoramento. Muito caro esse sistema? Olha, ele vai custar para o município, por ano, R$2.400.000. Esse recurso ele vai ser pago parte pela Secretaria de Trânsito, que vai utilizar também dessa ferramenta para fazer planejamento de trânsito, temporização de semáforos, etc. E metade pela Secretaria de Segurança Urbana. Nós acreditamos que a quantidade de crimes, custo-benefício, a quantidade de crimes que esse sistema vai prevenir, vai evitar em Vitória, vai pagar com sobra esse investimento que o município vai fazer. Secretário Fronzo Calheira, muito obrigado pela sua vinda aqui, dando esses esclarecimentos. E a gente acompanha depois para ver as novidades já funcionando a partir de março, se Deus quiser. Com certeza também gostaríamos e estaremos vibrando com os resultados que certamente a gente vai alcançar com essa ferramenta. Muito obrigado. É isso, Sérgio. Vamos estar eletronicamente cercados, se Deus quiser, a partir de março. Até mais. Tá certo, Leonesse, muito obrigado. E no próximo bloco a gente mostra o resultado da enquete e também os destaques do portal R-Sim. Agora são 6h22. Temos aí imagens ao vivo do trânsito das câmeras da Prefeitura de Vitória, na reta do aeroporto. Trânsito tranquilo nos 2 sentidos. Temos mais câmeras, vamos girar? Olha aí, imagens agora da Ponte da Passagem, trânsito também tranquilo por horário, o pessoal tendo facilidade para voltar para casa do jeito que a gente prefere e gosta, não é mesmo? Vamos para o intervalo, Link Espírito Santo sempre ligado em você. O Link Espírito Santo está de volta e a nossa enquete de hoje perguntou se você concorda com a liberação de jogos de azar para aumentar o investimento em segurança pública. Manu, que tema polêmico, como é que ficou o nosso resultado? Muito polêmico, pois é, 70%, o número aumentou, 70% dos internautas aí não concordam com a liberação, a legalização dos jogos de azar. É um número grande, né? Um número grande. A gente tem aqui várias opiniões, viu? A gente começa aqui com o Márcio Rogério. Ele diz que não concorda, ele acha que no final das contas vai ser bandido contraventor e bandidos corruptos, políticos corruptos por trás desse esquema e que vão estar brincando com a segurança, os investimentos aí, o que for arrecadado não vai ser investido em segurança. Então ele acha que não é uma boa legalização aí dos jogos de azar. Infelizmente, num país, né, que a gente duvida de tudo, não dá nem para acreditar que os impostos vão ser, enfim, aplicados de forma correta. Correta, né? Isso mesmo. A gente tem mais opinião aqui, a Vanusa, que sempre participa aqui com a gente. Mandar um abraço para a Vanusa, grande parceira sempre acompanha o Link. É isso aí, ela diz que é contra os jogos de azar. Ela diz que o nome já diz azar, pessoas perdendo dinheiro, ela acha um absurdo e acha que não vão ser investidos aí os recursos em segurança pública caso seja legalizado. E ela acha que isso tem que acabar, que a fiscalização
tem que ocorrer de forma mais efetiva. Realmente são opiniões polêmicas, né? O tema que levanta uma polêmica muito grande, né, Manu? Pois é, e a gente tem aqui a última participação, que vem lá de São Mateus, do Caio. Ele diz o seguinte: eu não concordo, mas acho que deveria haver um meio a meio. O governo poderia permitir, de uma forma mais branda, que as casas, né, de jogos não funcionassem, por exemplo, de forma efetiva durante a semana, que poderiam funcionar somente nos finais de semana e que parte do valor arrecadado não fosse investido em segurança pública, que fosse investido também em saúde, em educação e também que fosse dividido com os municípios esses recursos. É uma opinião diferente aí do pessoal, pois é, né? A gente agradece aí as participações e a gente está esperando amanhã, mais uma vez, com um novo tema, esperando aí os nossos internautas. Isso aí, a gente agradece a todo mundo que participou, que votou lá na enquete, que mandou participação. Agora, Manu, temos mais notícias lá do Portal R5? Temos outras notícias sim. A gente começa falando sobre as obras de ampliação do aeroporto de Linhares. Uma obra muito importante para o desenvolvimento aqui do nosso estado. Hoje o Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, o IEMA, concedeu a licença para as obras de ampliação da pista de pouso e decolagem. Sérgio, a partir dessa documentação, o governo agora vai solicitar a autorização da Secretaria Nacional de Aviação Civil para iniciar as obras. A previsão é de que as novas pistas, né, comecem a funcionar a partir do ano que vem e que essas obras custem 30 milhões e elas incluem, entre outros pontos, a construção da nova pista de pouso e decolagem e uma nova pista de táxi para as aeronaves com sinalização luminosa. Isso vai possibilitar a inclusão da cidade na rota de voos domésticos e comerciais, Sérgio. Notícia importante para o pessoal da região, né? Da região norte, principalmente. E outra notícia que a gente traz também destaque lá no Portal R5 é que os governadores do Espírito Santo, Paulo Artung, e do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, se reuniram hoje no Porto de Açu, no Norte Fluminense, para discutir a criação de uma ligação ferroviária entre os dois estados. O objetivo é que seja construída uma estrada de ferro entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo, e a obra é importante também para o desenvolvimento econômico do país todo, né, porque vai interligar os principais terminais portuários privados ao longo da costa brasileira. A obra será uma nova alternativa logística para o escoamento das cargas que vêm do sudeste e do centro-oeste do país. E vai interligar o Porto do Açu ao Porto Central, que deverá ser construído ali em Presidente Kennedy, no litoral do sul do Espírito Santo. A notícia completa está lá no Portal R5. Tá certo, Manu. Obrigado pela sua participação hoje. Obrigada, Sérgio. Valeu. Olha, a gente continua falando de economia porque a produção da indústria capixaba sofreu queda de 3% no mês de setembro. O acumulado no ano ainda é positivo, mas o setor sofre com projetos parados por causa da burocracia. A produção da indústria capixaba no último mês de setembro teve queda de 3%, em comparação com a alta de 7,5% registrada no mês anterior. Apesar disso, o acumulado de janeiro a setembro deste ano manteve alta de 3%, deixando o estado com o quarto melhor resultado do país. Segundo os dados do IBGE, o recuo do crescimento das indústrias do Espírito Santo no último mês de setembro se deve ao desempenho negativo das indústrias de metalurgia e também extrativa. Mesmo assim, o primeiro vice-presidente da Findes acredita na expectativa de crescimento industrial. Embora o número do mês, foi um número negativo, mas o acumulado do ano, ele é um número que soma positivo em 3% e que representa o quarto melhor crescimento do país. Nós ficamos atrás somente de 3 estados, que é Pará, Paraná e Santa Catarina. De acordo com o Zanotelli, os principais gargalos para o crescimento industrial estão na obtenção de crédito e em licenças ambientais. Cerca de 400 milhões em projetos estão parados por falta de aval ambiental e, para isso, a Findes criou as medidas contra a burocracia, que agilizam a liberação de licenças de 100 dias para até uma semana. São medidas bastante simples, eficazes, em que o município pode criar uma legislação municipal para poder gerir o seu licenciamento. Então nós estamos sugerindo a inversão do projeto como ele é feito hoje. Até o momento, os municípios de Serra, Baixo Guandu e Colatina assinaram as medidas. A expectativa é que outros municípios façam a adesão ao longo do próximo ano. A nossa meta traçada é até o final de novembro conseguir a adesão de mais 20 municípios. Então nós estamos com a expectativa de até o final de novembro conseguir a adesão de 20 municípios significativos, que é onde estão esses 400 milhões parados.
A gente vai agora para um rápido intervalo. Na volta tem as notícias de todas as regiões do estado. Agora são 6 horas e 31 minutos e temos aí imagens do trânsito das câmeras da Prefeitura de Vitória, lá no centro de Vitória, próximo ali ao Armazém do Porto. Temos mais câmeras? Vamos ver agora aí imagens do Trevo de Goiabeiras, ali que liga a Avenida Fernando Ferrari, enfim, que leva até o aeroporto de Vitória. Trânsito tranquilo. Até o momento, a gente segue aqui o Link Espírito Santo. Vamos para um rápido intervalo. Link Espírito Santo, sempre ligado em você. Link Espírito Santo de volta e agora a gente faz um giro pelo estado com outras notícias importantes desta quarta-feira. Olá, boa noite para você que assiste o Link Espírito Santo. No interior de Anchieta, um produtor resolveu deixar o cultivo do café para investir na plantação de pimenta do reino. A reportagem é de Samuel de Fraga. É nesse terreno de aproximadamente 2 hectares em Itaperoroma Alta, no interior de Anchieta, que encontramos seu Pedro, que cuida da lavoura. São cerca de 2.000 pés de pimenta do reino. A gente trabalhava primeiro com café, né? Mas ele veio, o Aridelso e o irmão dele tá tentando esse outro cultivo de outro tipo de lavoura, né? Para ver como que vai se sair. Seu Pedro toma conta sozinho da plantação. Aqui só entra adubo natural. A irrigação é no gotejamento. O espaçamento entre os pés de pimenta que ficam dentro da antiga lavoura de café é de 2 por 2,5. Os pés de pimenta ficam amarrados com esse tecido especial. Quando molhado, adere à madeira, ajudando a dar sustentação durante o crescimento da planta, que se desenvolve rápido. Essa lavoura tem 10 meses e já está pronta para a primeira safra. Uma planta resistente para uma lavoura de fácil manejo. O manejo é até um manejo barato, porém é que o plantio que fica caro, porque as mudas é caro e as estacas e os restos são baratos, cultivo barato. Essa vai ser a primeira safra do produtor, aqui em Itaperoroma Alta. Os grãos já estão quase no ponto de colheita. Ô Pedro, como é que a gente sabe que os grãos estão prontos para serem retirados e comercializados? O que tem que fazer? Você, por exemplo, pegou ele aqui, você apertou ele não tem mais líquido nele, ele já está pronto de colher. E depois? Aqui ele vai passar por um processo, um terreiro de secagem. Daqui já vai embalar ele para exportar. A chuva dos últimos dias ajudou o desenvolvimento rápido da lavoura. Chegamos em meio à poda. Seu Pedro utiliza alguns galhos da poda e está fazendo um teste de replantio. Nós estamos tentando, aprendendo com nós mesmos aqui, cortar esse broto aqui, retirar ele aqui, esse broto. E aqui tem a raiz dele. A gente está cortando aqui e está na cova, onde na falha a gente está colocando ela. Já está surtindo algum efeito? Já, lá em cima já plantei, já vi resultado. Aí a gente já não vai ter custo de muda mais. Segundo o produtor que largou o emprego fixo para trabalhar na roça, a expectativa dessa primeira safra é que sejam colhidos mais de 2.000 quilos do grão. O preço bom e o fácil trato na lavoura tem atraído produtores rurais para o cultivo. A produção aumentou e o Espírito Santo é o segundo maior produtor e exportador dessa especiaria. Um pé pode produzir até 3 quilos de pimenta do reino. No mundo, o Brasil é o 4º produtor. São em média mais de 35.000 toneladas produzidas por safra. A intenção de exportar. Do litoral sul, seguimos para a Colatina com as notícias do noroeste do estado. Olá, boa noite para você que nos acompanha aqui no Link Espírito Santo. A chuva e o tempo nublado voltaram a fazer parte do cotidiano dos colatinenses nos últimos dias. E isso já trouxe bons reflexos. O nível do Rio Doce, que era 0, voltou a subir e hoje já está na marca de 1,25 m.
Há cerca de 2 semanas, o que se via no Rio Doce, em Colatina, era praticamente só bancos de areia. Hoje o panorama mudou. Os bancos de areia ainda estão lá, mas a vazão do rio aumentou e está em 187 metros cúbicos por segundo. Da semana passada até agora, o nível subiu 1,25 m. Isso devido às chuvas frequentes na região nos últimos dias. No mês passado, o prefeito de Colatina, Sérgio Meneghelli, chegou a decretar situação de emergência. O decreto foi aceito pelo governo do estado e publicado no Diário Oficial e tem validade até o próximo ano. Segundo o diretor operacional do Sanear, órgão que capta, trata e distribui água para a população colatinense, a situação climática atual tem ajudado e o risco de racionamento, pelo menos para o momento, não existe. Porque o rio deu uma vazão maior, né? Então nos facilitou isso aí. E com relação ao racionamento, dificilmente, não tem nem perspectiva para isso. Com relação ao decreto de situação de emergência para o município de Colatina, o prefeito Sérgio Meneghelli falou da importância e como isso pode ajudar a administração a enfrentar o período de estiagem na região, já que assim o município tem mais facilidade e evita algumas burocracias na contratação de serviços essenciais. Foi importante a gente tomar essa decisão até para facilitar se caso precisarmos tomar alguma providência emergencial. Como já aconteceu aí tempos atrás, ser preciso fazer licitações para comprar cesta para pequenos produtores. Então tem grandes produtores como eles têm financiamento. Então esse regime que nós estamos pedindo de emergência, isso na hora da regularização da dívida pode ser válido. Então a gente não quer que aconteça o pior e ficar de braços cruzados. Nós já estamos prevenidos para qualquer situação. E o morador da região noroeste do Espírito Santo pode ficar animado por mais alguns dias. É que, segundo o INCAPER, Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, a previsão, pelo menos até a próxima sexta-feira, é de tempo com aberturas de sol e chuva fraca em alguns momentos, com temperaturas variando entre 19 e 30 graus. Boa notícia então para os colatinenses, O panorama mudou e deve permanecer assim nos próximos dias. E começou esta semana na Praça Sol Poente, aqui em Colatina, a demolição da antiga sede do Ministério Público. O local havia sido cedido ao Estado pela Prefeitura. Agora, a atual administração negocia novamente aquele espaço para que retorne ao município. Confira os detalhes. A demolição da antiga sede do Ministério Público começou no início da tarde desta terça-feira. A estrutura do prédio estava condenada, segundo o laudo do Corpo de Bombeiros. O espaço também era insuficiente para atender a população, de acordo com o Ministério Público. Desde o fim do ano passado, a sede do órgão funciona em outro endereço, pago por aluguel, também no centro de Colatina. A área da demolição pertence ao Ministério Público graças a uma doação do município que foi feita há 20 anos. E, na verdade, o prefeito da época, em conversação com a promotoria, cedeu, aonde o município levou um grande prejuízo. Foi doado boca a boca, o erro só foi consertado 3 anos depois, onde a Câmara Municipal aprovou a doação do terreno para o Ministério Público, já com o prédio inaugurado, inclusive pelo então governador do estado. O município agora tenta negociar para ter a área novamente. Para isso, pretende doar um novo espaço para a construção da nova sede do Ministério Público. Então, eles estão pedindo uma área ao município, que essa área seja perto do fórum. Então, nós estamos ainda negociando, mas não tem nada concretizado. É claro que se a gente der uma nova área, nós queremos uma contrapartida, nada de graça do município. Eles pediram uma área onde hoje é uma quadra esportiva. Se eles construírem onde era o Ministério Público uma quadra esportiva, uma praça esportiva, que nunca deveria ter deixado de existir, aí sim o município com aval da Câmara, vê uma nova localização. De acordo com a Prefeitura de Colatina, a intenção é revitalizar e transformar todo esse espaço em uma área de lazer para a população. Mas isso são planos para o futuro e ainda não há previsão de início de qualquer obra.
sem previsão, e se eles quiserem nos entregar o mais rápido possível, os esportistas, a galera de Colatina agradece. Bom, lembrando que nós tentamos contato também com a assessoria de imprensa do Ministério Público, mas não obtivemos retorno. Essas são as informações hoje aqui do município de Colatina. De imediato, vamos agora para Linhares. A Justiça decretou a prisão preventiva do acusado de matar a tiros 2 jovens aqui em Linhares. Ele já está na penitenciária de segurança média 1 de Viana, depois de ter se apresentado à polícia. Segundo a Justiça, o crime foi motivado por homofobia. Meiriele Bandeira, 28 anos, e Emily Martins Pereira, de 21, foram mortas a tiros na noite do dia 21 de setembro deste ano. O crime aconteceu na rua Jânio Quadros, no bairro Novo Horizonte, em Linhares, por volta das 11 horas da noite. Meiriele morreu no local com um tiro nas costas. Emily ainda chegou a ser socorrida com vida, mas morreu antes de dar entrada no hospital. Foi ela quem passou informações sobre a autoria do crime. O nome do acusado pelo duplo assassinato, Roberto Luiz Pavani, só foi divulgado agora porque a Justiça decretou a prisão preventiva dele só nesta terça-feira. Roberto, no entanto, já havia se apresentado na delegacia dias antes, onde confessou o crime ao delegado André Jareta. Como o inquérito estava sob sigilo, na época o delegado disse que não poderia dar muitos detalhes sobre o caso. Nós representamos pela prisão desse autor, pedimos o sigilo das investigações para que, em razão das peculiaridades do caso, a repercussão que teve, não atrapalhasse e não expusesse o investigado ou mesmo seus familiares, tampouco as próprias vítimas. E desde então passamos demos continuidade às investigações, corroborando com outras provas e tentamos localizar o autor. Em sua decisão, o juiz da vara criminal André Bijos Dadalto disse que trata-se de um crime gravíssimo e de extrema violência. A motivação, segundo o magistrado, seria homofobia. Na decisão, o juiz argumentou que os elementos coletados dão conta de que os motivos do crime foram em decorrência de preconceito em virtude do relacionamento homoafetivo entre as vítimas, que não puderam esboçar qualquer reação diante da investida do acusado que portava uma arma de fogo. Bom, nas redes sociais, amigos e familiares comemoraram a decisão da Justiça. Um relatório da Fundação SOS Mata Atlântica concluiu que a qualidade da água do Rio Doce está cada vez pior. Segundo o estudo, quase 90% dos pontos avaliados apresentam qualidade ruim ou péssima da água. A expedição realizada pela Fundação SOS Mata Atlântica entre os dias 11 e 20 de outubro descobriu que a qualidade da água de rios que compõem a bacia do Rio Doce piorou 2 anos após a maior tragédia ambiental do país, ocorrida com o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana. De acordo com o estudo, a qualidade da água está ruim ou péssima em 88,9% dos 18 pontos de coleta analisados e que apenas 2 pontos apresentam qualidade regular, 11,1%. Nos 18 pontos monitorados, a qualidade da água, segundo o estudo, está imprópria para o consumo humano e usos múltiplos, como pesca, irrigação e produção de alimentos. Apenas 3 pontos apresentam conformidade com o padrão definido na legislação brasileira para a turbidez, um dos indicadores diretamente associado ao impacto da lama de rejeito de minério. Em 7 dos 16 pontos que apresentam qualidade de água péssima e ruim, foi constatada a ausência de vida aquática, como girinos, sapos e peixes. A equipe da Fundação percorreu o rastro da lama por 733 quilômetros ao longo de todo o Rio Doce, desde seus formadores, os rios Gualacho do Norte, Piranga e Carmo, a uma centena de afluentes que formam a bacia e banham 29 municípios e distritos dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo. Bom, nos estúdios da Rede Sim de Linhares, hoje nós recebemos aqui o secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, Edmar Camata, trazendo para o interior também o projeto Transparência em Sala de Aula. Tudo bem, Edmar? Tudo bom. Edmar, então a ideia é tirar um pouco da Grande Vitória e trazer esse projeto para o interior do município, essa discussão no combate à corrupção, né? O povo da Grande Vitória já discutiu bastante, né? É um projeto que rodou, e isso é interessante, né? A gente tem esse projeto para turmas de graduação de faculdades,
mas tem também para ensino médio, tem para crianças de 11 a 12 anos e tem para pós-graduação. E a gente traz para Linhares agora para conversar com os estudantes universitários, né? Que bacana. Bom, a corrupção a gente sabe que é um problema crônico, histórico no país, que vem sendo discutido com mais fervor agora. A ideia é essa mesmo, é incutir na cabeça das pessoas esse pensamento anticorrupção, de que não é uma coisa normal. O recado é muito claro, né? Assim, a conta chegou para o brasileiro pagar, né? Hoje você já sabe exatamente qual o custo da corrupção, porque ele chegou na forma de desemprego, de cortes na saúde, educação, segurança. Tem gente que não está recebendo a aposentadoria. Exatamente. Né? Reforma previdenciária. Opa, peraí, por que vai reformar a Previdência? Por que essa reforma é na correria, né? Então as pessoas têm que questionar isso. E a gente está aproveitando que essa conta chegou e é o momento mais fácil de falar de corrupção é justamente esse, quando as pessoas começam a sentir no dia a dia. Porque a Transparência Capixaba, ela existe há 16 anos, mas essa conversa nunca foi tão fácil. Por quê? Porque o resultado está sendo sentido todo dia pelo cidadão. Então é esse momento em que a gente vai, por exemplo, conversar com estudantes universitários, né? De uma geração que vai sair da faculdade sem emprego. Isso é muito sério. Eles têm que saber disso, eles têm que saber por que isso está acontecendo, né? E também pegar o engajamento desses estudantes. Essa é a parte mais importante, né? Bacana. A gente precisa ter engajamento da sociedade, porque a omissão que existia até aqui, ela não vai mais ser tolerada. A classe estudantil é bastante mobilizada, acho que nesse contexto ela é fundamental, né? Fundamental. Os grandes movimentos brasileiros de apoio à democracia, de luta por diretas, eles vieram do seio estudantil, né? Então a gente tem uma oportunidade muito grande de estar conversando com esses estudantes e essa conversa não pode se restringir à vitória, né? A gente tem que partir para o interior. É uma atividade que é voluntária, mas que, justamente por ser voluntária, ela precisa de engajamento, né? E é justamente o engajamento desinteressado, ou seja, aquele estudante, aquela pessoa que não tem um interesse talvez direto na política, mas tem o interesse de fazer com que a política traga resultados sociais, né? São essas pessoas que vão fazer a diferença, a gente acredita, até em 2018, né? Pois é, as eleições, né, que nós vamos ter em 2018, você acha que é a grande chance que a gente tem de realmente passar isso tudo a limpo, pelo menos começar a melhorar as coisas? Porque a gente está muito próximo do fundo do poço, né? E não é possível que o brasileiro não caia a ficha para essas questões que fazem parte do dia a dia, né? Mas a gente tem muita esperança e eu vou te falar por quê, né? Existe uma pesquisa, por exemplo, de uma entidade chilena chamada Latinobarômetro, né? Que é uma instituição muito confiável e que há 22 anos realiza pesquisas relacionadas à corrupção e área governamental. Pela primeira vez em 22 anos, a corrupção passou a ser a maior preocupação do brasileiro. Então, a gente pode dizer com certeza que a ficha caiu, né? E a partir daí, começar a pesquisar quais são as formas de engajamento que o brasileiro pode ter. Uma mudança de pensamento, de postura, né? Com certeza. Bacana. Muito obrigado pela sua presença. Edmar Camata, secretário-geral da ONG Transparência Capixaba, falando dessa ação, desse projeto sendo trazido aqui também para o interior do estado. Obrigado, Edmar. Muito obrigado. Nos meses de novembro e dezembro, a Secretaria de Estado da Fazenda, Cefaz, por meio do Programa Estadual de Educação Tributária, vai promover uma série de reuniões com os núcleos de atendimento ao contribuinte, NACs, de todo o estado. O objetivo é promover a formação dos servidores municipais que atuam nos NACs. Nós dividimos o estado em 9 polos. O primeiro está acontecendo hoje, dia 7 de novembro, aqui em Aracruz. E o objetivo é a gente alinhar todos os servidores dos NACs. O que é o NAC? É o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte. Esse núcleo, ele tem, principal motivação dele é atender o produtor rural. Então, assim, a gente dá todo o apoio ao produtor rural, para que o produtor rural guie os seus produtos, como eles falam, que é emitir a nota fiscal de produtor, de tal forma que isso venha ajudar o município na parcela que ele recebe do imposto de circulação de mercadorias. E quero frisar que mesmo os produtos que não têm imposto, são isentos de ICMS, essas notas fiscais guiadas, elas valem para o repasse do município. Um dos problemas do governo é o grande número de produtores que não possuem inscrição e, consequentemente, não emitem nota fiscal, o que gera grande perda de recursos para o Estado e os municípios. A inscrição do produtor rural é de suma importância não só para o produtor rural, como também para o próprio município. O produtor rural,
ele, obtendo a sua inscrição estadual, ele vai ter vários benefícios, como participar de programas de crédito, vai ter isenção do ICMS de 21%, ou seja, da energia elétrica de 25% para 4%, ele vai ter crédito imobiliário, ele vai ter crédito em banco, ele vai poder também comprar veículo, também com a redução de valor, sem contar ainda os benefícios que ele vai trazer para o município, que vai aumentar o VAF. O VAF do município é o valor adicionado fiscal. Ele vai poder também comprovar a produtividade da sua terra, ele vai poder comprovar para efeitos de imposto de renda, bem como comprovar também para futura aposentadoria. Portanto, eu considero que a inscrição estadual do produtor rural é importante tanto para o agricultor, para a sua família e para a sociedade de modo geral. E um detalhe importante que eu quero aqui passar um recado para todos os produtores rurais que estão me assistindo neste momento. Primeiro é dizer que a agência da Receita Estadual está à disposição. Os NACs, que é o Núcleo de Atendimento ao Contribuinte e ao Agricultor, também está à disposição e não paga nada. Não paga nada para fazer a sua inscrição estadual. Importante, depois que fazer a inscrição estadual, faça guie o seu produto, não deixe de guiar o seu produto com a nota fiscal. E mais à frente, nós podemos falar também, além da nota fiscal de bloco, a nota fiscal eletrônica de produtor rural, que é muito importante. Olá, boa noite a você que assiste o Link Espírito Santo. Bandidos invadiram o terreno onde ficam torres de comunicação e roubaram equipamentos que pertencem à Rede Sim. O roubo aconteceu por volta das 10h30 da manhã. Os ladrões cortaram a corrente da porta e entraram no local onde ficam os equipamentos da Rádio Sim Cachoeiro, no bairro Parque das Laranjeiras. Moradores vizinhos informaram que ouviram barulho do pessoal arrombando o portão aqui do transmissor da rádio. Eu cheguei no local, constatei que havia pessoas aqui dentro da casa dos transmissores, acionamos a polícia chegou aqui, mas o meliante já não se encontrava mais no local. Mas aí está a situação, como você pode ver aí, o transmissor todo arrombado, foi levado link, compressor, foi levado válvulas. Segundo a polícia, que não quis gravar a entrevista, os ladrões sabiam e entendiam bem como proceder na retirada dos equipamentos roubados. Na pressa, peças foram deixadas para trás. Já registramos o boletim de ocorrência, vamos aguardar aí os trabalhos da polícia, enfim, saber quem foi o sujeito que veio aqui fazer esse estrago aqui, com certeza tinha noção do que estava mexendo. A polícia segue investigando, mas até o momento ninguém foi preso. Só ficaram os prejuízos, né? E mudando de assunto, o Conselho Nacional de Trânsito autorizou estados e municípios a autuarem pedestres e ciclistas que não respeitarem o trânsito. E o Link Espírito Santo foi às ruas de Cachoeiro de Itapemirim saber a opinião da população sobre esse assunto. 5 minutinhos observando e lá vai a senhora atravessando fora da faixa. O ciclista na contramão, o outro bem no meio da rua. E é claro, pedestres fora da calçada. E a desculpa é sempre a mesma. Por que a senhora passou fora da faixa? Não tinha movimento de carro. Você sabia que aqui não tem mais faixa de pedestres? O que houve que você atravessou aqui? Eu quis atravessar. Por que a senhora atravessou fora da faixa? Com pressa. O que houve que a senhora atravessou aqui? Só hoje, eu não faço isso, tá? Eu não faço isso não. Essas e outras situações a partir do ano que vem serão consideradas infrações e renderão multas. As punições já estavam previstas no Código de Trânsito Brasileiro desde 1997, mas nunca foram colocadas em prática por falta de regulamentação. Como o pedestre e o ciclista também faz parte do trânsito, ele também tem que dar a contribuição dele no trânsito, e como não havia essa previsão, eles insistiam em desobedecer essas normas que já tinham previsão no Código. O pedestre que ficar no meio da rua ou atravessar fora da faixa, da passarela ou passagem subterrânea pode receber multa de R$ 44,19, metade do valor da infração leve atual. E ainda poderão ser autuados os ciclistas que estiverem onde a circulação não é permitida ou pedalarem de forma agressiva. Podem receber multa de R$ 130,16, valor da infração média. O ciclista ele pode ter seu veículo apreendido como se fosse um automóvel, porque ele também é um veículo de propulsão humana.
Então, essa regulamentação veio também da apreensão desse veículo, a remoção dessa motocicleta, dessa bicicleta, digo. Olha, para isso ser mudado, também tem que se organizar, a lei de trânsito também tem que ser organizada, as faixas têm que ser sinalizadas, como aqui na nossa cidade, nossas faixas, como vocês estão vendo ali, estão todas apagadas, entendeu? E o brasileiro, ele já paga muito impostos, né? Então, pode ser, no caso, legal, mas também tem que mudar muitas coisas. Isso aí eu vejo como um absurdo. É mais uma para tirar o dinheiro minguado do pobre do brasileiro. Então, isso aí, normalmente, quem vai ser multado é a classe mais carente. Porque eles que andam a pé, andam de bicicleta, então isso é um absurdo, mais uma brincadeira dos políticos, tá levando tudo na brincadeira. Na abordagem, o pedestre ou o ciclista infrator será identificado no auto da infração, mediante a abordagem, que primeiro vai ser de orientação. A princípio, no trabalho de orientação, né? Um trabalho de formiguinha, de orientação e de divulgação. E se houver o desrespeito, aí sim vai ser penalizado. Todo usuário do trânsito, ele tem que ser responsável pela segurança do trânsito. Se o pedestre ou o ciclista, se eles cometerem infrações, ele tem que ser punido. Só que eu vejo que essa lei, ela deveria que vir depois. Existem algumas prioridades a serem feitas primeiro. Por exemplo, para eu poder cobrar o ciclista, para eu poder cobrar o pedestre, eu tenho que melhorar as vias, eu tenho que melhorar as calçadas, eu tenho que implementar as campanhas de educação de trânsito. Então existe uma série de coisas. Teria que se definir como que vai ser cobrado, se vai pedir algum documento, se vai emitir algum boleto. Eu penso que existe algumas prioridades antes dessa lei entrar. Bem, esses foram os destaques de hoje aqui no sul do estado de Cachoeiro de Itapemirim. Voltamos à Vitória. O Link Espírito Santo de hoje fica por aqui. Uma ótima noite para você. Record News, informação para você crescer.